Olha só, quem estuda a Bíblia sabe, as palavras de Jesus sempre foram diretas e muitas vezes elas eram proféticas, né? Elas não eram só para quem estava lá na época, mas também para quem viria depois, ou seja, para nós. Ele não apenas mencionou sinais, tipo guerras, terremotos e fome, mas também deu umas instruções bem práticas, quase como se fosse um manual mesmo de sobrevivência espiritual e física para os últimos dias. E a questão é, com todos esses sinais se cumprindo hoje, muita gente se pergunta se a gente já entrou naquele período que Cristo chamou de grande tribulação. Lembram quando Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículos 15 a 18, sobre a abominação da desolação que o profeta Daniel mencionou? Ele não estava só descrevendo algo histórico, não. Ele estava apontando para um momento de crise que não tem precedentes. Essa expressão, abominação da desolação, remete a algo repulsivo, algo que é colocado num lugar que é sagrado, um ato de profanação. Isso serviria como um sinal para o povo entender a gravidade dos tempos. E a ordem de Jesus, essa é clara, não tem espaço para dúvidas. Fujam imediatamente para os montes. Não é para esperar, nem para pensar em voltar para casa e pegar alguma coisa. A ordem é agir com urgência, porque a situação vai ser tão intensa que qualquer atraso pode custar a vida. Esse alerta, inclusive, se conecta à profecia de Daniel, que fala sobre um governante que, no fim dos tempos, vai quebrar alianças e profanar o grande templo. Para a maioria dos estudiosos, esse cara é o anticristo, alguém que vai se levantar contra Deus para estabelecer um sistema de engano e perseguição. O cenário que Jesus descreveu não é sobre a Jerusalém da época dele, mas sim um prenúncio de uma tribulação maior que vai pegar o mundo todo. A dica da fuga imediata mostra que a segurança, nesses momentos, não vai estar nas estruturas humanas ou em resistências armadas, mas sim na obediência simples e direta à voz de Cristo. É um chamado para a gente confiar totalmente em Deus, porque Ele já antecipou tudo e deixou as instruções para quem nele confia. Quando a gente pensa no fim dos tempos, a gente pensa logo no livro de Apocalipse, né? O livro do apóstolo João, o discípulo mais amado. E lá, no capítulo 18, versículo 4, ele traz um aviso urgente que segue a mesma linha de Mateus 24. Saí dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e para que não recebais as suas pragas. A ordem é direta, afaste-se de tudo que corrompe, seja no espiritual ou nas estruturas humanas de poder. Aqui, essa tal Babilônia simboliza não só a imoralidade, mas também aqueles centros políticos e econômicos que, por causa da arrogância e da corrupção, estão fadados a ruir de repente, de forma definitiva. O texto reforça a rapidez do juízo. Em uma só hora veio o seu juízo. Isso está lá em Apocalipse 18:10. Pensa bem, estruturas que pareciam inabaláveis, impérios, riquezas, sistemas de influência, podem desmoronar em instantes. Essa imagem mostra como é frágil a nossa confiança quando está depositada só no mundo humano. Para quem é cristão, é um chamado à vigilância e à sabedoria, para a gente saber onde colocar a nossa fé e não depender do que é passageiro. Então, deixar a Babilônia é mais do que só sair de um lugar. É uma decisão consciente de rejeitar valores e práticas que nos tiram do caminho de Deus. É um convite para a gente dar prioridade à fidelidade a Cristo acima de qualquer segurança falsa, entendendo que a verdadeira proteção não está no dinheiro ou no poder, mas na obediência e na confiança nas promessas do Senhor. O apóstolo João, quando ele teve essa visão, ele não viu só uma cidade comum, ele viu um sistema global, urbano, comercial, cultural. Ele descreveu de forma simbólica o que a gente chama hoje de megalópolis, aqueles grandes centros que influenciam o mundo todo. A visão de João é super detalhada sobre a diversidade do comércio que acontece ali. Ouro, prata, pedras preciosas, tecidos finos, madeira, vinho, azeite, animais, veículos e até vidas humanas. A passagem de Apocalipse 18, de 11 a 13, parece quase um inventário da economia global de hoje.
Essas descrições fazem a gente lembrar de cidades como Nova York, Londres, Tóquio, São Paulo ou Dubai, lugares onde o comércio nunca para, movidos pelo consumo, pelo luxo e por sistemas supercomplexos, totalmente dependentes da infraestrutura tecnológica. Mas o que mais assusta é a rapidez com que tudo vai ser destruído. O livro diz que em apenas 1 hora, toda essa opulência e poder vão desmoronar. Apocalipse 18, 10 e 19 repetem a frase 3 vezes. Em 1 hora veio o teu juízo. Em 1 hora foram desoladas tantas riquezas. E tem um detalhe importante. Esses textos foram escritos há mais de 2000 anos, mas falam de coisas que parecem que podem acontecer a qualquer momento hoje. O que era impossível naquela época é totalmente plausível agora. Pensa nas nossas tecnologias. A interconexão digital dos mercados, os sistemas bancários eletrônicos, as redes de energia dependentes de tecnologia, as cadeias de suprimento delicadas. Tudo isso torna possível um colapso global em questão de minutos. Um ataque cibernético coordenado pode do nada paralisar mercados, travar bancos, cortar o fornecimento de alimentos, água e combustíveis. E o colapso não vai ser só econômico, não. Ele vai ser estrutural. Hoje, as cidades grandes não produzem a própria comida, água ou energia, né? Quando os sistemas caírem, as prateleiras vão ficar vazias em poucas horas. Em poucos dias, a população vai estar brigando por recursos. Em semanas, cidades vibrantes viram cenários de conflito. É por isso que Deus faz aquele aviso urgente para escapar. Quem ficar nesses centros quando a coisa apertar, não vai ter para onde ir. As saídas das cidades vão estar bloqueadas e a violência generalizada vai ser a realidade de quem ignorou o chamado. Sabe o que é ainda mais preocupante nessa crise que o Apocalipse descreve? A Bíblia diz que ninguém mais vai comprar ou vender nessas cidades. Apocalipse 18, 11. As mercadorias perdem o valor completamente. Ou seja, um colapso total do comércio global, o que é inimaginável para qualquer sistema que a gente conhece. Mas tem algo mais por trás dessa queda, que é quando João revela que essas cidades foram dominadas por feitiçarias. Apocalipse 18, 23. O termo original em grego é farmaquia, que se refere à manipulação, ilusão e controle mental. Ou seja, as cidades modernas criaram um sistema que engana. Tudo parece seguro, próspero e sob controle, mas na verdade é uma armadilha, um castelo de cartas pronto para desabar. Se a gente olhar a vida nas cidades hoje, tudo gira em torno de conforto, consumo e aparência. Você já parou para notar? É pouca gente que percebe a fragilidade que sustenta tudo isso. Um colapso da internet, um ataque à rede elétrica ou um terremoto e a cidade inteira pode parar. É exatamente o que a Bíblia descreve em Apocalipse 16, falando de um grande terremoto onde a grande cidade foi dividida em 3 partes. E os avisos de João não são só para os fiéis. Ele também alerta os não crentes. Em Apocalipse 6, 15 a 17, a gente vê que reis, governantes e pessoas ricas tentam se esconder em cavernas, implorando: escondei-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A imagem é clara. Diante do juízo de Deus, toda pompa, poder e riqueza humana não servem para nada. Essa passagem nos avisa sobre a ilusão de tentar se proteger com recursos da terra. Não importa se é bunker, tecnologia ou influência, nada protege do juízo de Deus. Por mais que o ser humano tente, há limites que a nossa capacidade não consegue ultrapassar. E essas pessoas, mesmo com todo o poder e recursos, vão estar aterrorizadas, implorando para serem esmagadas pelas pedras porque o juízo de Deus as alcançou. O que era segurança, vira prisão. O que foi planejado como abrigo, vira câmara de tortura, porque foi construído na base do medo e da confiança nos homens, e não no Senhor. Jeremias 17,5 já alertava: maldito o homem que confia no homem. E Jesus reforça em Mateus 24, quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Isso é o oposto da lógica do bunker, de estocar, de se proteger pelas próprias forças. Jesus nos chama para uma fé viva, que é imediata e que depende única e exclusivamente do Pai.
Uma fé que obedece sem saber o próximo passo, que corre para os montes, confia na provisão de Deus e não olha para trás. Se você acha que isso é só figura de linguagem, lembra do povo de Israel no deserto. Eles não tinham bunkers, mas tinham algo que o bunker nunca teria: o maná que caía do céu, a nuvem que os cobria de dia e a coluna de fogo que guiava à noite. Eles tinham a presença de Deus andando com eles. E é exatamente isso que Deus vai fazer de novo, segundo a tradição cristã. O livro de Apocalipse avisa que, apesar das tribulações, Deus preparou um refúgio para os seus. Em Apocalipse 12:6, a gente lê: a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali a sustentassem por 1260 dias. São 3 anos e meio de provisão sobrenatural, sem depender de meios humanos. Esses lugares de refúgio já existem. A gente não tem um mapa agora, mas Deus vai nos dar a instrução exata no momento certo, se a gente estiver sensível à voz dele. Isso mostra que, mesmo no meio do caos, Deus protege o seu povo. O deserto, que parece isolamento, vira um refúgio seguro. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Para ouvir essa voz, a gente precisa desligar o barulho da Babilônia, calar o medo e a autossuficiência. A gente precisa depender da palavra do Senhor, porque no dia da tribulação não é o dinheiro que salva, é a obediência fiel à orientação de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos desse cuidado. Noé na arca, Ló tirado de Sodoma. O povo fiel não vai ser deixado à própria sorte. Então a sugestão de Apocalipse é: comece a se preparar espiritualmente. Se desligue emocionalmente das coisas deste mundo. Invista mais tempo na palavra, em oração. Jesus foi claro: vigiai, pois, não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Quem vigia não dorme. Mantém os olhos no céu e os pés firmes na rocha, que é Cristo. E por último, Jesus não estava falando simbolicamente. Ele deu mais um aviso geográfico impressionante: Jerusalém. A cidade onde tudo começou será o palco da maior batalha espiritual da história. Zacarias 14:1 e 2 diz: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Todas as nações contra uma única cidade. Isso não é política, é cumprimento profético. É o grande embate entre o trono de Deus e o trono da besta. As tensões de hoje na região só reforçam esse cenário. Quando os sinais aparecerem, não vai dar tempo para hesitar. É hora de agir rápido, fugir do perigo e se posicionar espiritualmente. A obediência tem que ser imediata, junto com a vigilância. A atenção aos sinais e a fé firme são essenciais para não ser pego de surpresa. Mesmo em meio ao juízo, Deus traça um caminho de livramento para quem confia nele. Não é o caminho fácil, mas é o único seguro. Depende da obediência. Lembra do Egito? Marcar as portas com sangue parecia loucura, mas salvou os israelitas. Hoje a marca é no coração. É a separação do sistema que está caindo, o abandono da Babilônia, o rompimento com as falsas seguranças. A gente vê paralelos claros hoje. Governos e corporações controlando a vida das pessoas com moedas digitais, monitoramento por redes sociais, tudo isso lembra o que Apocalipse descreve como a marca da besta e o engano global. A grande tribulação, então, não é só física ou política, mas profundamente espiritual. É o momento de escolher quem seguir: o Senhor, que oferece refúgio seguro, ou os falsos sistemas que prometem segurança, mas levam à destruição. Os sinais do início já estão em curso. Jesus avisou que esses tempos chegariam, e o que a gente vê hoje é a preparação para o cenário final das Escrituras.